Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tátia e moro no Japão. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco, mostrar para vocês, na verdade, os produtos que chegaram para mim do Brasil, né? Que eu tinha falado no outro vídeo que havia chegado e eu queria mostrar para vocês. Talvez não faça uma resenha, tipo assim, ah, bem, como fala, uma resenha bem detalhista para vocês de cada produto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Então, eu trouxe o Viva Aqua Fresca, né? É uma fragrância que eu gostei bastante, inclusive ele tem um motivo especial pelo qual eu gostei bastante dele, né? Mas aí eu vou fazer um vídeo só sobre ele, né? Para falar o motivo de eu ter gostado bastante dele, tá? Eu trouxe o One Sweet. Esse aqui eu vou falar um pouquinho sobre ele, sabe? Então, o One clássico, no caso, né? O primeiro One, seria, se eu tivesse que escolher um perfume que fosse uma assinatura minha, olfativa, com toda certeza seria o One do Boticário, né? E até o meu primeiro contato foi nessa mesma ânfora, né? Que ele tá agora, né, nessa embalagem todinha, que ele tá agora. Só que a primeira vez que eu comprei ele, eu achei que ele tava um pouco mais potente, sabe? Nossa, me apaixonei pela fragrância, assim, eu nunca tinha sentido uma fragrância parecida, na verdade, né? Assim, suave, delicada, assim, eu nunca tinha sentido mesmo, sabe? Eu achei, assim, eu acho que a primeira vez que eu senti ele, eu achei que ele tinha um cheiro muito refinado, muito nobre, assim, sabe? Assim, sei lá, é um perfume, assim, que pra mim transmitia muita sinceridade, muita... Ai, não sei, um perfume, assim, muito... Não sei, de uma pessoa muito verdadeira, sabe? Então eu gostei bastante dele. Aí, o que aconteceu? O meu Anne, quando faltava assim, uns 3 dedos para acabar ele acabou oxidando. Aí, nossa, eu fiquei muito triste. Aí eu comprei um outro. Só que esse outro Anne, quando ele veio, ele já não veio com aquela mesma fragrância assim que tava o, o Anne quando eu comprei ele, o primeiro que oxidou, né? E assim, parece que a potência dele também tinha diminuído. Eu achei a saída dele estava bem mais alcoólica, sabe? E eu fiquei um pouco triste. E até então eu tenho procurado perfumes assim que tenham, tipo, digamos, a mesma similaridade do Anne, né? Com um pouco mais de potência, um pouco mais, que o cheiro dele fique um pouco mais ah, marcante, né? Assim, parecido, eu tô procurando ele semelhante como eu tive contato com ele a primeira vez e ainda não consegui achar nenhum perfume parecido, né? E aí foi quando eu vi que saiu o One Sweet. Aí eu fiquei assim, bem curiosa para conhecer, né? Eu tinha esperança que fosse, tipo, uma versão do One, assim. ah, mas assim, eu não sei, gente, eu criei uma expectativa que quando eu recebi essa fragrância aqui, eu fiquei triste, né? Fiquei um pouco decepcionada, porque na verdade achei até que ele não tem nada a ver com Anne, né? Achei realmente, né, isso é uma, como falar, a minha percepção, assim, eu não senti ele semelhante com o Anne, né? Apesar de ele ser muito gostoso também, gostei bastante da fragrância dele, sim, mas não era o que eu estava esperando, né? Eu criei uma expectativa em cima dele que acabou não acontecendo. É, e eu tenho vários perfumes assim no qual eu acho que ele vai mesmo no mesmo caminho olfativo. Não é que seja assim que eles sejam parecidos, mas ah, me lembra muito quando eu sinto o cheiro deles, eles me lembram muito até como, tipo assim, não é uma novidade para mim o cheiro desse Anne, né? Como eu tô falando pra vocês, apesar de ele ser muito gostoso, mas não, tipo assim, não me surpreendeu, né? Até porque eu achei ele assim, que ficou até assim, muito assim, num caminho, ah, uma saída, um caminho assim, muito parecido com o Ilia da Natura, né?
Assim, não são parecidos, tá? Não é isso que eu tô falando, não são semelhantes, mas eu acho assim que alguma coisa lembra, um lembra o outro, sabe? E é por isso que assim, eu fiquei triste, na verdade, com esse Anne aqui, né? Mas ele é muito gostoso, sim, ele é uma delicinha, né? Vou usar bastante, ainda mais essa época agora aqui que é a primavera, né? Ele tá perfeito para essa época do ano, para essa estação do ano, então eu vou usar bastante. Só que realmente não era o que eu esperava. Ah, o... Qual foi o outro que chegou, gente? Chegou várias coisinhas. Então, eu trouxe também do Brasil, tá? Nem comprei aqui, eu trouxe do Brasil, porque esses produtos que tem aqui, na verdade, é da minha lojinha no Brasil, né? Eu não vendo, né, via internet, até porque não compensa vocês comprarem nada da minha loja, que fica, no caso, na região norte, no estado do Amazonas, porque ignore o barulhinho, foi umas caixinhas que caíram aqui. Então, para mim não compensa vender nada porque, tipo, tudo que vai para a região norte, ela já vai com um valor de um frete alto, sabe? E então, assim, não compensa revender para, tipo, para os outros estados, porque ficaria muito caro, né, os produtos que eu tenho. Então eu vendo ali dentro da minha cidade mesmo, né? E eu tinha esses perfumes na loja e eu trouxe, né? Porque a minha loja está entrando em reforma agora, porque ela está indo para o prédio novo, né? A gente tinha o prédiozinho que era alugado, agora a gente está indo para o nosso próprio prédio. E enquanto ela está em reforma, eu trouxe algumas coisas para mim de lá, né? Inclusive eu trouxe esses dois, né? O La Vie Belle e o sapatinho, né? Que eu não vou arriscar falar o nome, que eu tava tentando falar, mas não consegui falar direito, então pra não ficar feio, eu não vou falar, mas é o sapatinho da Carolina Herrera, né, o clássico, né. E eu achei ele muito parecido com o Deslo, né, com o Deslo da Rinodê. Só que com uma diferença de que o Deslo eu achei ele assim que ele transmite muito essa, como eu falei pra vocês, aquele ar misterioso, né? Aquela mulher sedutora, misteriosa, tudo. E já esse aqui eu já achei ele mais festivo, mais aberto, um pouquinho mais, ah, digamos, se fosse irmão gêmeo dessa, que é a irmã séria, esse aqui seria a irmã mais ah, extrovertida, né? E é isso aqui, isso aí, gente, tá? Que mais? Eu trouxe dois Native Spa hidratante, que foi o Flor de Ameixa e o Ameixa Negra. Eu tive o Body Splash deles aqui no Japão, mas eu não gostei muito do Flor de Ameixa, né? Perdão, do Ameixa Negra. Do Flor de Ameixa eu não tive ainda o Body Splash dele. Mas assim, eu sempre gostei, o Flor de Ameixa, desde quando eu conheci ele, eu tenho usado ele bastante, né? E o Ameixa Negra eu comecei a usar agora, o hidratante. E gostei bastante da fragrância dele, gostei bastante do cheiro dele, né? Já é um hidratante que eu vou, sempre que tiver que acabar, eu com certeza vou repor, né? E, pessoal, para não me alongar muito no vídeo, assim, né? Eu criei o canal, assim, para falar, assim, para passar um pouco da minha experiência com os perfumes, né? Como eu acho que num dos primeiros vídeos eu falo para vocês que teve uma época que eu tinha 150, mais ou menos 150 perfumes, para um pouco mais, né? Eu não vou dizer um pouco menos porque eu tinha backup de vários outros, de vários perfumes que eu tinha lá, eu tinha backup. Então eram para mais de 150 perfumes, né? E o que aconteceu? Naquela época que eu comprava os perfumes, eu comprava assim, meio que de uma forma, posso dizer, da minha parte, curiosidade, né? Por curiosidade, eu queria saber como é que era. Então, era a época que eu comecei a assistir vários vídeos, né? E até eu entender que o perfume ele é muito pessoal, né? Você tem que, primeiro, antes de adquirir um perfume, eu creio que para mim, né? E tá funcionando dessa maneira para mim hoje, porque, como eu falo para você, eu tinha uma base de 150 perfumes, e quando eu me desapeguei desses perfumes, porque já estava fazendo mal para mim, gente, eu ter aquela quantidade de perfume e não fazer uso delas, porque na verdade a intenção não era essa. Eu queria ter aquela quantidade, sim, por mais que fosse grande, mas eu queria usar pelo menos, né? E não estava acontecendo.
né, alguns me causava mexer com a minha enxaqueca, outros realmente não se adaptou na minha pele, enfim, eram vários os motivos, né, do motivo que eu não conseguia usar. E aí eu comecei a me desapegar, né, me desapeguei e demorei um tempo, para mim agora estar recolocando meus perfumes. E como eu vou começar a recolocar, aí eu queria, aí foi que eu tive a ideia de criar o canal para estar passando para vocês essa experiência, né? Como que tá funcionando, se está dando certo ou não. E assim, porque eu digo isso para vocês, gente? Porque na época que eu comprava os perfumes, eu comprava assim, e como eu falei para vocês, geralmente os meus perfumes são nacionais, né? Eu tenho paixão pela perfumaria nacional, não tenho muito interesse pelos importados. Então, sempre que eu assistia aos canais que eles falavam dos perfumes, então eu ficava curiosa. E como eu não tinha experimentar, o único jeito era comprar no Blind. Até eu entender que tinha questão de pele, tinha questão de ah, assim, até eu entender que eu tinha que me conhecer para adquirir os perfumes, né? Conhecer a minha pele, saber o que funcionava para mim, o que não funcionava. Tipo assim, até cair a ficha, eu já tinha uma quantidade imensa de perfume, né? E aí tá, mas, né, tudo nessa vida tem solução. Então eu me desapeguei daqueles perfumes. Para vocês terem ideia, para mais de 150 perfumes que eu tinha, gente, quando eu me desapeguei, eu fiquei acho que com 10 perfumes, né? Não chegou, acho que nem ficar com 10% do que eu tinha, né? Então eu tinha tanto perfume e não usava. Pra vocês terem uma ideia, eu não usava. Tá, vamos dizer que 150 perfumes abertos, desses 150 eu só usava 10, né? Que foram os 10 que ficaram comigo. E o resto eu me desapeguei. Aí que assim, eu comecei, aliás, eu já tinha um pouco de noção, mas quando eu criei essa noção, né, eu já tinha feito essas compras, né, que eu ia comprando, ia comprando, ia comprando e acumulou. E quando eu passei a entender, foi aí que caiu a ficha, né? Quando, para mim, na verdade, para mim começar o desapego foi aí, que como já estava fazendo mal para mim, então eu ia me desapegar deles, eu ia procurar entender o que funcionava para mim, o que estava dando certo para mim, é, estudar as notas dos perfumes que ficaram comigo, né, e os dos que eu mandei embora, e procurar, tipo, me conhecer, né, porque, assim, a partir do momento que você se conhece em tudo, acho que tudo você consegue fazer mais assertivo, sabe, inclusive, tipo assim, compra de roupa, né, é, enfim, quando você começa a se conhecer, eu acho que você começa a fazer mais acertos em certas coisas, né? Em certas coisas pessoais, né? E não foi diferente com perfume. Então, eu comecei a ver que tinha notas em determinado perfume que reagia de uma maneira na minha pele, e era por isso que eu enjoava, era por isso que eu não gostava, era por isso que o cheiro não, assim, não me deixava confortável, né? Aí eu comecei a ver nesses perfumes que ficaram comigo, geralmente eles tinham quase que todos a mesma nota, claro que cada um com cheiro, com seu cheiro, né? Que em cada perfume, com certeza as notas eram trabalhadas de maneira diferente, por isso nenhum deles era assim, parecido. Eles tinham, tipo, como posso dizer para vocês, a mesma, tipo, eles tinham a mesma vibe, né? Mas não são parecidos, né? E quando eu comecei a entender isso, para mim ficou melhor, né? Até para mim comprar no blind, né? Comprar às cegas, no caso. Então, quando para mim comprar um perfume hoje, para mim ter coragem de dar um blind, eu estudo a pirâmide olfativa dele. Se tiver notas lá que não faz bem, que não vai dar bem na minha pele, eu deixo quieto. Eu procuro primeiro experimentar, ter experiência com perfume, assim, se eu puder experimentar, mas eu não compro hoje, porque pode acontecer de ele ficar acumulado, né? Ele ficar parado. E hoje também, se acontecer
né? Porque esse método que eu uso de olhar, pode acontecer sim, gente, vai acontecer de muitas vezes eu não acertar, né? E o que que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu não vou mais segurar os perfumes como eu fazia. Eu, a partir de agora, se tiver com quem eu trocar, e no, geralmente tem com quem eu trocar, né? Eu vou trocar, eu vou me desapegar, né? Mas eu não vou ficar segurando, porque assim, eu penso que cada perfume desse é um investimento, né? E é uma e você investe aquele tempo, né? Que você, tipo assim, o dinheiro que você ganhou. Então é o tempo que você vendeu, né? Então você investe um pouco daquele tempo que você vendeu num produto, numa roupa, num sapato, numa bolsa. Então você tem que usufruir daquele, né? Desse produto. Então é o meu caso. Então hoje eu quero usufruir do que eu comprar. Eu não quero, tipo, comprar e simplesmente fazer coleção. Não é essa a minha intenção. A minha intenção realmente é usufruir dos perfumes, né? Que eu gosto bastante de perfume, né? Eu tenho contato com perfume desde pequena, né? Que minha avó era vendedora eu lembro que na época ela vendia Avon, ela já vendia Natura também, ela vendia Abelha Rainha, ela vendia Jafra, ela vendia, Pierre e Alexander, né? E então assim, eu sempre, quando ela chegava, as caixas dela chegavam, eu gostava de estar perto dela, porque eu gostava de ver os perfumes arrumados na caixa, eu gostava de sentir o cheiro do perfume, daquelas várias fragrâncias todas ali naquela caixa saindo, assim, sabe? Quando ela abria, eu gostava daquele cheiro, né? E claro, também a gente ficava de perto para pegar aquelas bolinhas de ar que vinha junto, aquelas sacolas que vinha com ar, né? Que era a nossa alegria quando a gente era criança. Mas assim, mas antes de tudo era isso, quando eu chegava próximo dela era para me sentir o cheiro da caixa, sabe? E eu gostava de ver como cada produto vinha arrumado na caixa também. Eu sempre apreciei essa parte. Outra coisa que eu gostava também bastante de ver era a maneira como a minha avó tratava os produtos dela antes de chegar na mão do cliente, sabe? Ela tinha muito cuidado, então aquele zelo que ela tinha pelo perfume, eu acabei assim, adquirindo, sabe? Então eu apreciei, assim, com ela, quando ela pegava aquele perfume, ela falava, ela falava da caixa, né? Às vezes, quando ela adquiria o frasco para ela, ela falava do frasco. Então, aquilo eu acabei pegando um pouco para mim, né? De apreciar o produto, né? De apreciar ele desde a caixa ao frasco e a fragrância, né? E acabou que hoje em dia, para mim, gente, quando eu tenho contato com perfume, no geral, quando eu borrifo ele, dificilmente eu vou logo tentar identificar as notas do perfume, né? No geral, quando eu sinto a fragrância do perfume, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que mexe comigo, na verdade, mexe muito com a minha imaginação, com a minha, como fala, com a minha sensibilidade, ah, tipo assim, com a minha. Quando você vai imaginando pessoas, sabe, assim, de que tipo de pessoa usaria esse perfume, assim, acaba formando, assim, uma imagem para você. Então, o meu contato com perfume, na verdade, de imediato é esse. Aí depois é que até porque, gente, eu não tenho esse dom de borrifar o perfume e já sentir as notas dele, né? Para mim identificar, eu tenho que olhar a pirâmide olfativa, né? É claro que hoje eu já consigo identificar as notas, que é claro, né? A primeira nota que a gente consegue identificar no perfume é as que você não gosta, né? Ou as que você gosta muito. Então, quando eu vejo que ele já sente, tem tal nota no perfume, né? Aí eu já consigo pegar essa parte, né? Mas eu, assim, de princípio, eu borrifar o perfume e dizer, tá, tem tal coisa, eu não consigo, né? E eu acho que essa parte de a pessoa conseguir sentir, eu acho assim, um dom, sabe? Porque o meu marido, ele não precisa olhar na pirâmide para ele identificar notas que tem no perfume. E eu acho isso incrível, né? Só que o que eu falo para ele para mim, de imediato, não é as notas em si identificar, mas é a sensação, né? O que esse perfume me transmite, né? O que acontece, né? Por exemplo, ah, falando aqui, né? Dando um exemplo para vocês, por exemplo, se a felicidade ela tivesse um cheiro, pra mim, gente, se a felicidade tivesse um cheiro, o cheiro dela seria do Pink Sugar, né?
Nossa, a primeira vez que eu senti o cheiro do Pink Sugar, eu estava começando o canal, né? Eu estava começando o canal, aí eu já tinha curiosidade, porque eu já tinha visto várias resenhas sobre ele, né? E eu tinha muita curiosidade de conhecer o Pink Sugar. Aí, aí eu vi ele com o tester, ó, ele tá até aqui com a etiquetinha de tester. E aí eu vi e comprei, né? Porque ele tava bem em conta e ele tava sem frete, então ele saía bem baratinho. E eu comprei. E quando esse perfume chegou, ele chegou assim mesmo, assim, sem tampa, né? Sem caixinha, sem nada. E aí eu tirei ele. No que eu já abri a caixinha, ele já subiu aquele cheirinho. Eu falei, nossa, que cheiro gostoso. E aí eu peguei, eu borrifei, gente, na hora que eu borrifei. Que sensação de felicidade. Que sensação, assim, não é que ele, tipo assim, você tá pra baixo e ele te levanta, não é essa, mas sabe assim, a primeira sensação que quando eu senti ele, assim, eu senti o cheiro, assim, de uma pessoa que tá no seu momento, no seu melhor momento, ela tá realizada, que ela tá plena, sabe? Nossa, ele me transmitiu tanto isso, ele me deu tanto uma sensação de felicidade, de realização, assim, que juro pra vocês, que ele quase me faz chorar, sabe, assim, que foi uma. Tipo assim, parece que a pessoa tá no. Ele deu a entender pra mim que a pessoa tá no ápice, ela tá feliz. Então, por isso que eu digo pra vocês que se a felicidade tivesse um cheiro, seria o Pink Sugar. Pra mim, né, seria o Pink Sugar, né? De Acolina. E é isso. Então, a princípio, assim, o meu contato com perfume, assim, às vezes eu posso até chegar com vocês e vocês podem até estranhar, porque eu não vou entrar no mérito de identificar nota, né? Às vezes eu posso até esquecer de falar um pouco da projeção, da fixação, porque eu gosto muito mesmo dessa, dessa vibe que ele me traz, né? De ir para lugares, de lembrar, de ter lembranças. Tipo assim, é uma nota que eu gosto bastante no perfume, é a flor de laranjeira, porque ela me traz muitas lembranças boas, né? Na época que eu ia passar férias com os meus avós paternos, né? E no terreno deles, o terreno deles tinha muita laranjeira, bastante laranjeira mesmo. E quando elas estavam florescendo assim, elas exalavam aquele cheiro, sabe, da flor. Ai, era tão gostoso. Então, eu acho que por isso que eu gosto muito da nota de flor de laranjeira. Mas essa flor de laranjeira, gente, ela não pode vir acompanhada de mel. Que quando ela vem acompanhada de mel, ela desanda na minha pele, né? Então eu tenho esse cuidado. Então por isso que eu digo para vocês, é necessário que não adianta nada vocês assistirem milhares de vídeos, os meus vídeos, né? E os vídeos das meninas e dos meninos aqui. Se você não se conhece, se você não entende o que funciona para você, muitas vezes você vai estar fazendo que nem eu, acumulando vários perfumes que não dá certo para você, né? E eu acho que a minha intenção de fazer vídeo é fazer com que vocês consigam fazer compras assertivas, né, junto comigo. Tipo, claro, não vai ser 100% de acerto, mas que a gente acerte pelo menos 80, 85, 90%, nossa, já diminui bastante o erro, né? Porque, assim, né, os perfumes que eu tenho comprado no Blind hoje, até o exato momento, gente, depois de fazer esse método, eu não tenho me decepcionado, né? Assim, claro, alguns vêm assim, que nem chegou um pra mim que eu quero fazer uma resenha só dele, né? Que é o Rebelde, né? Ele, assim, tem um perfume assim que logo a princípio eu fiquei, ai meu Deus, não acredito. Mas, gente do céu, esse perfume realmente, ele não é versátil, realmente. Ele não é um perfume assim, tipo, para você usar de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que ele é mais ocasional, eu acho que é isso, né? Ele é mais formal, assim, você tem que ter, tipo, ele, como fala, momentos, eu acho que é isso, né? Para usar, ele, assim, ele não é tão versátil assim, sabe? Mas também meio que depende, né? Tipo, que nem eu usei, fazendo teste com ele, eu usei ele para trabalhar e a princípio eu achei que eu não ia dar conta porque ele tem uma rosa muito atalcada e essa rosa atalcada eu tenho uma experiência com outro perfume que se pareceu com ele, que depois, por isso que eu vou fazer uma resenha só dele, né? Então ela acabou me sufocando. Só que depois que passa essa rosa talcada, aí ele vai,
assim, para duas notinhas assim que ficou muito bom para mim, ficou que era o que eu procurava, era o cheiro que eu procurava quando eu tive o contato com outro perfume que se parece com ele. E acabou que o Rebelde me trouxe esse cheiro, sabe, essa fragrância, né? Mas deixa para me falar para ele, né? Em outro vídeo que já tá ficando longo esse vídeo, né? Então, gente, nesse vídeo eu queria passar um pouco essa parte, sabe? Então, talvez pode ser que eu chegue algumas vezes em alguns vídeos falando pra vocês ah, sobre vir falar do perfume e meio que viajar, né? Tipo, nas sensações, na imaginação e acabar de falar assim, ah, tem tal nota, mas eu sempre vou estar deixando as notinhas dos perfumes assim aparecendo, né? E vou me preocupar também de deixar assim o tempo de fixação, o tempo de projeção deles também do perfume que eu falar, né? Porque na verdade eu acabo me empolgando falando realmente, né? Tipo, se ele me leva para um lugar, eu vou falar desse lugar, se ele me transmite essa mulher, uma mulher, eu vou falar dessa mulher, né? Em vez de falar do tipo assim, do, de como- da parte técnica do perfume, né? E, e não é. E outra coisa assim também que eu acho a minha paixão por perfume, assim, assim, ela vai em tudo, sabe? Como eu já falei pra vocês, né? Desde a caixinha até o frasco, né? E então, também, claro, no decorrer dos vídeos, se o frasco não for me agradar, eu vou falar também, né? Então, é tudo isso, gente, que eu queria deixar pra vocês, né? Que eu queria esclarecer um pouco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para quem ficou comigo até o final, muito obrigado. Para quem gostou, dê um joinha para mim aí, para ajudar o canal, né? Comente aí se tiver sugestão de vídeos, né? O que que vocês gostariam que eu falasse. E o que mais? É isso aí. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus, com Nossa Senhora e até breve. Tchau.